aumento, hein, ô Décio? Em plena pandemia. A situação tá complicada, viu, Lincoln? Porque tivemos um aumento feito por decreto de 2013 para 2014 e esse aumento acabou caindo na justiça. Não pode, Um vereador, por decreto não pode. Exatamente, o vereador à época acionou a justiça que tivemos o finalmente da justiça se arrastando até esse ano, mais precisamente no mês passado, e agora a prefeitura está com um pepino, um abacaxi enorme para descascar, porque tem que devolver aí os valores cobrados deste aumento considerado irregular pela justiça dos anos de 2014 até 2020, e agora, meu amigo, sobrou para a administração do Dr. Wilsinho e Ricardo Almusso. Eles precisaram regredir na tabela da alíquota de cobrança do IPTU. O prejuízo para a prefeitura, segundo alguns especialistas, deve chegar a 70 milhões de reais com essas devoluções e essa receita que deixa de entrar nos cofres municipais, e isso pode se tornar ainda mais difícil para a administração atual. Ô Décio, me parece então que o prefeito de Sertãozinho, doutor Wilsinho, está tendo que consertar uma situação gerada lá atrás, em 2013. 150%. E com aprovação da Câmara na época. Né? Com aprovação da Câmara na época. Então isso marca muito a vida de um político. Ainda mais em ano de pandemia. Por isso que eu estou perguntando aqui, eu quero ver a Câmara de Sertãozinho aprovar o aumento de IPTU, mesmo que seja algo para consertar as questões administrativas que começaram lá em 2013. Por quê? Foi cobrado errado, a prefeitura vai ter que devolver o dinheiro, não é isso, Décio? Exatamente, chegou a beirar 300% o aumento do IPTU em Sertãozinho, situação que revoltou muito a população. Os vereadores à época não compraram a briga do prefeito Zezinho Gimenez, que à época se insistiu nessa teoria de que precisava aumentar. É claro que as mudanças, as obras foram feitas na cidade, mas uma coisa não justifica a outra, né? A alíquota do IPTU aumentou demais à época, a justiça foi acionada por um vereador e a causa chegou ao final no mês passado. Não tem mais recursos, os recursos estão esgotados e a prefeitura terá que regredir na tabela da alíquota do IPTU e devolver, só que mediante ação judicial. Cada munícipe, se tiver interesse em ingressar contra a prefeitura, deve fazê-lo de forma individual. Vai ser um festival de ações, ué. Se pagou errado, tem que ser ressarcido. É claro que a prefeitura, certamente, nem sei quem era o prefeito em 2013 em Sertãozinho, certamente foi alertada lá atrás, né? Zezinho Gimenez. Era o Zezinho Gimenez. Certamente o ex-prefeito Zezinho foi alertado lá atrás que não dava pra, né, fazer um aumento de IPTU sem votar pela Câmara, sem passar pela Câmara. Isso é básico, o Décio Rodrigues. Então insistiu-se num erro que tá custando muito caro pra cidade agora, né? Exatamente. O problema é que agora ele já não é mais prefeito, o desgaste político fica para a atual administração e também a questão financeira do próprio cofre municipal. Como que o doutor Wilsinho vai explicar? Como que o doutor Wilsinho vai explicar para o sertanezino, para a sertanezina, que numa época de pandemia tem que aumentar o IPTU? Né? Então, tem jeito, é difícil, politicamente, fica um discurso difícil. Até para os próprios vereadores, mesmo que se tenha maioria na Câmara. E vou lembrar aqui o que aconteceu em Ribeirão Preto. O prefeito Nogueira quis aumentar o IPTU, fazer uma espécie de ajuste na alíquota, não é isso? Ele inventou, fez até uma campanha aí, porque ama gastar com propaganda, né, de contribuição do IPTU social, não virou nada. Nós fizemos muitos comparativos e outra. Os vereadores têm que se aprofundar exatamente as assessorias e fazer o comparativo de aumento, porque ele socialmente é muito desigual. Eu fiz um levantamento que comparava o aumento de IPTU de uma rua da Vila Virgínia, Conde Irajá, com uma rua do Alphaville, que é um condomínio de luxo aqui na zona sul de Ribeirão Preto. O IPTU na Vila Virgínia estava mais caro que lá no Alphaville. Ô, louco. É isso mesmo. É. Que então é um dos casos que nós denunciamos. Eu lembro. Né, à época. E o prefeito perdeu na votação por 27-0. Mesmo com os seus parlamentares que o apoiam, mesmo com a base aliada. Então é um momento, ainda mais, Décio, em época de pandemia, né, aumentar o imposto da população, que foi
o que o governador Dória e os deputados que assinaram embaixo o fizeram. Um gesto extremamente covarde com a população de São Paulo quando aumentaram o ICMS em plena pandemia. Então eu encaro que é o primeiro grande desafio aí no que diz respeito ao crivo político do doutor Wilsinho, né, Odécio? Exatamente, é uma briga que está sendo travada, né? Uma dificuldade muito grande. Para a gente ter noção, esses 20-25% de prejuízo aos cofres públicos municipais podem fazer um rombo enorme, né, no planejamento, naquilo que o município tinha programado para pelo menos para os próximos anos. Ou seja, é um valor que vai afetar demais as contas públicas de Sertãozinho. Se a gente pegar aqui, Sertãozinho tem uma arrecadação média em torno de 450, 500 milhões por ano. Se a gente pegar aí 70, 75, 80 milhões que podem ser comprometidos por essa questão do... Décio, a base é até plausível, mas politicamente não é. Politicamente dificilmente passa. Né? Pelo menos é a minha visão. Dificilmente passa, viu, Lincoln? Dificilmente. Não sei se você já conversou com alguns... passando apertado. Com alguns vereadores em Sertãozinho, né? Com o próprio prefeito, doutor Wilsinho, mas a faca já está no pescoço do povo, né, Décio? É impor mais um sacrifício à população. E a retomada do comércio, né, voltando devagarzinho, a gente sabe que muito está ligado ao feriado não, à comemoração do Dia das Mães, e que o que a gente vê hoje pode ser apenas uma máscara que está escondendo a realidade. A gente vai perceber se essa máscara vai cair a partir da próxima segunda-feira, onde já teremos passado a segunda data comercial mais importante no nosso Brasil, e Sertãozinho acompanha, claro, o Plano São Paulo. Se tiver regressão no Plano São Paulo, Sertãozinho regride, e aí a situação fica mais difícil para os empregados e empregadores da cidade. Isso reflete diretamente também na economia do município. Tem mais clima para fechar nada não, hein? Acho que mesmo que venha qualquer ordem aí, né? Eu não duvido. A forma como o governo de São Paulo conduziu, né, e apoiado por muitos prefeitos, foi muito contraditória. Então, por exemplo, o comércio. Gente, as explicações estão aí. Se teve o comércio fechado um tempão, só que os números continuaram os mesmos, os números da Covid, internação, número de casos, de óbitos. Então veja que não é só isso, né? Ou não é isso. Então, ao mesmo tempo, o comerciante vê um ônibus lotado, não é isso? Vê aglomerações. Na eleição teve aglomeração, na comemoração do prefeito aqui. Muita. Na comemoração em São Paulo. Um champanhe de 4 mil reais. Então, o povo já não está mais acreditando nisso. Porque o Plano São Paulo, ele vai chegando, né? Ele começou bem. Só que aí o Dória começou a politizar. E começou a agir de acordo com a conveniência. Que foi o caso da eleição. Covid não deixou o estado de São Paulo na eleição. Abriram tudo em novembro. Né? Afrouxaram para evitar, para diminuir o desgaste político. Então foi de acordo com a conveniência dele. Começou bem. E começou, assim como o prefeito de Ribeirão Preto, começou bem. Mas depois se perderam. Por quê? Pararam de ouvir as pessoas, pararam de ouvir os médicos, pararam de ouvir as entidades da sociedade civil organizada. Começaram a agir sozinhos. Quer um ato mais deslocado administrativamente que o lockdown que o Nogueira impôs aqui? De 5 dias o que não fez em um ano, quis fazer em 5 dias ou em 1 hora. Deu tudo que errado. Foi quando o momento, né, que o povo ficou sabendo, inclusive as cidades da região. Então, o Plano São Paulo hoje, ele se apresenta, eles vão dizer que não. Eles vão falar o seguinte, olha, morreram quase 100 mil pessoas no estado de São Paulo, mas se não fosse o Plano de São Paulo, morreriam 200 mil. Como é que você briga com um cenário abstrato? Nós estamos trabalhando em cima de números reais. Então, os números reais mostram que o Plano São Paulo é um fracasso. É um fiasco. Por quê? Se sacrifica a economia para preservar a saúde. Não preservou nem a saúde, nem a economia. Porque a gente tem milhares de desempregados e milhares de mortos. Então que raio de plano é esse que deu certo? E essa abordagem que você está tendo, o secretário da Saúde teve na última coletiva, afirmando para o governador, olha, governador,
A gente poupou muitas vidas com o seu plano São Paulo e tal. É uma babação de ovo a coletiva, eu não assisto mais. É um cenário abstrato, Nando. Depois. Não é, Nando? Estão fazendo política, né? Ele tá falando em cima daquilo que não existe, ué. Exatamente. Né? É um cenário aleatório. A gente tem que trabalhar em cima de números. A gente tem que trabalhar em cima de estatísticas. Então, os caras demoram a admitir. Eles nunca vão admitir. A gente já teve quantos pesquisadores, quantos cientistas já falaram desse plano São Paulo? Nossa, uma infinidade, hein? Que gente, os números de ocupação de leitos não saem dos 92, 95% aqui em Ribeirão. 96,18%. E tá tudo aberto. 96%. E tá tudo aberto. Esses 96% é o que fizeram a gente ficar fechado um tempão. Então por que abriu agora? Se são os números, as bases. Mas ele se mantém com tudo fechado, com tudo aberto, se mantém o mesmo número. É que o governador, gente, é o que o Samuel falou. É muita babação de ovo pro senhor João Dória. Você tá entendendo? O governo do estado gasta muito dinheiro. Com recursos para deputados na Assembleia Legislativa, com recursos de publicidade. Então, o governador é blindado. Vejam, a Assembleia Legislativa não está conseguindo abrir uma investigação contra o governador de São Paulo. Gente, ele é o governador de São Paulo, ele não é Deus. Mas parece que o é. E os caras, nem trabalhando, nem preocupados com isso estão. Você acha que estão preocupados em investigar verba da Covid? Estão em dorme office, tá entendendo? Em dorme office, com salário em dia, recebendo horrores e benefícios do governo do estado. Então essa é uma vergonha, gente. Anunciando o vento. Isso é uma vergonha. Tá entendendo? Então fica... Falar agora que décima... Você vai obedecer um governador que tranca o estado e vai pra Miami? Esse temor, Lincoln, tá nas ruas, viu? Todo mundo pergunta, inclusive muita gente ligando. Que foi uma abertura Exatamente. Dia das Mães. De conveniência do Dia das Mães. Do Dia das Mães. O pessoal tem muito medo de que após o Dia das Mães volte aquela fase mais restritiva. Aí sabe o que eles fazem? São tão covardes que colocam a culpa no povo, Nando. Colocam a culpa na população. Gente, a população faz. Então, ele foi se desgastando, foi perdendo a credibilidade ao longo dos meses. Começou bem, olha, São Paulo tem um plano legal. São Paulo tem seu mérito na vacina, porque foi o Dória que tirou o governo federal da zona de conforto. Impôs a discussão da vacina. Isso tem mérito e muito mérito. Verdade. Agora, os caras exageram. Estão achando que a gente é bobo, só pode ser. Aliás, não acham, né? Eles têm certeza. Eles levaram o estado de São Paulo, Lincoln, para o estrangulamento total. Ou é na economia ou é na saúde. Porque hoje a gente tem um caos instalado na saúde, a ponto do HC fechar 10 leitos pela exaustão total da sua equipe. Então... E os comerciantes, empresários, todo mundo não tem mais o que fazer, porque chegaram no endividamento total. Gente, pararam para pensar? Se imagine um comerciante, a gente fala comerciante, qualquer segmento. Sim. Um empreendedor que teve o seu negócio fechado, correto? Ali gera a receita dele, o ganha-pão, a sobrevivência digna. Então, a partir daquele momento, ele para com as atividades. É a realidade. Aí tem que afastar os funcionários, correto? Correto. Aí a cidade onde ele está sediado não oferece nenhuma contrapartida. Como Ribeirão Preto, que nós propusemos ao prefeito dar um fôlego para a população, especialmente para as empresas, no que diz respeito aos tributos. Sim. Aquilo que a CI está cobrando agora, um ano depois. Nós cobramos lá em 27 de março de 2020. O prefeito não deu nenhuma contrapartida. Continuou a cobrar impostos. Aí, esse mesmo empreendedor tem que afastar o funcionário. Num primeiro momento, o funcionário ele ainda tem, o Nando e Samuel, algum recurso. Então ele entende o fechamento. Só que aí o tempo vai passando, o fechamento se prolonga, vai acabando o recurso e ele não tem de onde tirar para comprar, para fazer a despesa do supermercado, para poder sobreviver. Esse mesmo cenário vai se desenhando para o comerciante. O que ele faz? Vai buscar um empréstimo num banco. Quando consegue. E se consegue, ele tem um prazo para pagar. Correto? Então é uma dívida que ele faz para suprir aquele buraco que foi criado. Como o fechamento se estende, o que gerou? Demissão. Essa demissão gera o quê? Indenização.
Quando não, ação trabalhista. Quer dizer, ele não tem a receita, mas tem uma dívida com o banco, uma indenização trabalhista ou uma ação trabalhista nas costas. E não tem como abrir. Aí passa o tempo, porque, por exemplo, a Caixa Econômica deu 6 meses de carência. Passou o tempo. Chegou o primeiro boleto do empréstimo. Vocês entenderam? Sim. Quer dizer, caiu uma montanha nas costas desse pessoal. Sim. Caiu uma montanha. Como que recupera? Como que recupera, ô Nando? Você tem que pagar ação trabalhista, indenização e empréstimo com o banco quando teve o empréstimo com o banco, porque não é fácil ter. Sim. Não é fácil. O que tem empresa que levou de não na cara. Então como que você sobrevive? Fizeram um buraco enorme. E ao mesmo tempo, na questão da saúde, o mesmo andamento, a mesma leitura que você dá para a dinâmica do Plano São Paulo na economia é para a saúde. Por exemplo, tem discurso aí, ó. Entra na internet do Dória falando que o carnaval é uma beleza, que tinha que liberar o carnaval. Ou não é? Foi Eu isso tô mesmo. mentindo aqui, Nando? Não. Vamos brincar o carnaval, maior festa popular do Brasil e etc. Aí os sabidões lá de São Paulo obrigaram o povo, por decreto, a usar máscara em 1º de julho do ano passado. Foi. A pandemia começou em março. Então que sabichões são esses aí? Peraí, aí a máscara é o componente mais protetivo, Sim. não é isso? Mais eficaz, né? Pra você ficar livre da doença. Aí você vê, no que diz respeito à saúde, hospital de campanha ser aberto num dia e ser fechado no outro. Fechamento de leito de UTI. Dinheiro da Covid sendo usado para outros fins, como aqui em Ribeirão Preto. O prefeito pode explicar o que ele quiser. Que o tribunal... Foi uma conselheira lá do Tribunal de Contas que falou que pode usar o dinheiro da Covid ou que teria liberação para custeio. Vamos ouvir o Tribunal de Contas da União, vamos ouvir outros. Controversa. De forma controversa. Então os órgãos federais têm que saber, e nós já provocamos os órgãos federais nesse sentido. Aí você vê avental sendo comprado em editora de livro, respirador ser comprado em loja de vinho. Aqui em Ribeirão, com toda a grana da Covid, não comprou-se um respirador, fez um investimento ínfimo em remédios, e a prefeitura tá com os cofres cheios e as empresas quebradas. Então, se deu a devida importância para a saúde? Não! Nós temos quase 2.000 mortos em Ribeirão. Nós temos quase 100.000 mortos no estado de São Paulo. Então que raio de plano é esse? Criado pelo marqueteiro Dória. Mas devastou o estado de São Paulo. Devastou. Onde já se viu? E o governador não se gaba? E nós temos que nos gabar de morarmos no estado mais rico, mais estruturado da nação. Mas, gente, como que pode? O estado que está à frente, a locomotiva do Brasil, ver gente morrer por falta de leito em UTI, é inadmissível isso. Como foi em Bebedouro agora. Exatamente. Como foi em Pitangueiras. Então, gente, são poucos os que cobram. Essa realidade precisa ser debatida, precisa ser jogada na cara deles. Mas ninguém faz. Quem tá lá pra fazer isso, não faz. São poucos os que têm coragem. E o reflexo disso tá nas ruas, Lincoln. Se você andar pelas ruas, Manda o Dória dar uma volta nas ruas aí. Os semáforos estão lotados de pessoas pedindo isso. Ajuda. Inclusive na Independência ali com a Campos Salles tem uma mãe com 2 filhos no carrinho. Acho que o pessoal já passou. Investimento social também baixíssimo. E a gente fala em cima da realidade que a gente vive aqui no nosso quintal. Nenhum. Na nossa região. Ajuda A nenhuma. prefeitura começou a entregar cesta básica, mas muito depois da iniciativa privada. A prefeitura, para falar que fez alguma coisa, improvisou um dormitório na Cava do Bosque. Gastou um dinheirão para colocar um colchãozinho velho lá e uma televisão preto e branco com um bombril na antena pros moradores de rua assistirem para falar que fez alguma coisa. Ah, gente, vocês estão preocupados com o povo? Tenha paciência. Tenha paciência. Bom, são 9h02. Ô, Décio, vamos acompanhar tudo de perto aí em Sertão, tá bom, Décio? Grande abraço pra você, meu irmão. Vamos prolongar um pouquinho, mas não podemos ficar sem as que informações de Sertãozinho, né? Então deixa o Décio. O Décio tá mandando bala lá nas informações. Vamos lá, Décio. Pois é, então, nós estamos acompanhando, né, esses fatos que acontecem em Sertãozinho de perto, para que a gente possa trazer aqui
com precisão, né, tudo o que acontece nos bastidores da política. Hoje tem sessão na Câmara, com certeza nós vamos falar com os políticos, né, com a Secretaria de Governo, vamos falar com o vice-prefeito, com o prefeito, também com os vereadores, para saber se tem alguma coisa, alguma movimentação de projeto de lei para aumentar a alíquota do IPTU, para tentar, né, livrar dessa situação lamentável, né, que caiu no colo do atual gestor, porque a gente sabe que essa herança ninguém quer, e também o prejuízo político pode ser grande caso o prefeito leve esse projeto para aumento da alíquota do IPTU para a Câmara, e caso também os vereadores aprovem, porque os vereadores vão dividir a responsabilidade de um aumento de alíquota que vai pegar no pé e no bolso da população de Sertãozinho de Cruz das Poças, Lin. Valeu, grande Décio Rodrigues. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Bruno no Paiva, Fabiola, pro Cícero em